No coração do Alentejo, numa pequena vila chamada Vila Nova da Serra, o sargento-chefe Henrique Rocha fazia os últimos ajustes no seu colete tático enquanto se preparava para sua última missão. 22 anos de serviço militar exemplar tinham-lhe granjeado respeito, mas nenhum tão profundo quanto o do seu comandante, o coronel Edgar Ferreira. Os dois tinham servido lado a lado durante 8 anos, o seu vínculo forjado em 3 missões de combate. Preparado para isto, Henrique? Perguntou Edgar, o rosto marcado pelas cicatrizes de batalhas passadas, os olhos cinzentos a refletir anos de decisões que salvaram vidas. Henrique, alto, com ombros largos e mãos calejadas que contavam histórias de trabalho duro, respondeu com a precisão metódica que o tornava lendário entre seus pares. Sempre pronto, senhor. O cabelo castanho escuro começava a embranquecer nas têmporas, e os seus olhos verdes mantinham o olhar firme de quem já tinha visto o pior da humanidade e ainda assim escolheu servir. A missão era simples: escoltar um comboio de suprimentos médicos até uma base avançada no interior da Serra da Estrela, perto da fronteira com Espanha. A inteligência indicava uma ameaça mínima, mas os instintos de Henrique, aprimorados por décadas, sussurravam o contrário. Ele aprenderá a confiar nesses sussurros. O comboio era composto por 3 veículos blindados, transportando equipamento médico vital e morfina para soldados feridos na base. Edgar seguia no veículo da frente com Henrique, enquanto o sargento Bruno Rocha comandava a retaguarda. A estrada serpenteava por passagens montanhosas traiçoeiras, que já tinham ceifado muitas vidas ao longo dos anos. Conta-me outra vez sobre a tua filha, Henrique, disse Edgar, numa tentativa estranha de conversa em plena missão. Henrique sorriu melancolicamente. A Lúcia acabou de fazer 16 anos. É tudo que a mãe e eu desejamos: inteligente, bondosa, determinada a fazer a diferença. Ela é voluntária no abrigo de animais da vila e mantém um excelente desempenho escolar, planejando estudar medicina veterinária na Universidade de Évora. E a tua mulher, a Marta? Como está a lidar com esta missão? Edgar perguntou, com uma tensão estranha na voz. Henrique olhou para o comandante. Ela é forte. Sempre foi. Garante a gestão da casa, trabalha como enfermeira no hospital local e mantém a Lúcia focada. Sou um homem com sorte, senhor. O que Henrique não sabia era que Edgar mantinha uma correspondência secreta com Marta há meses, inicialmente para dar atualizações sobre Henrique, mas as cartas tornaram-se cada vez mais pessoais. Edgar explorava as vulnerabilidades de uma esposa solitária enquanto o marido arriscava a vida a milhares de quilômetros de distância. De repente, um estrondo violento sacudiu o comboio. Um engenho explosivo improvisado, colocado com precisão cirúrgica sob a estrada, detonou, destruindo o veículo da frente. A explosão não visava matar, mas sim incapacitar e dispersar. Henrique reagiu imediatamente, arrastando Edgar inconsciente para fora dos destroços, chamando os médicos e organizando a defesa. Mas as feridas de Edgar eram menos graves do que pareciam. Ao aplicar pressão numa ferida superficial na cabeça dele, Henrique viu algo que o gelou mais do que o fogo inimigo: um olhar calculista. Henrique, Edgar murmurou, quase inaudível. A morfina desapareceu. Henrique virou-se para os estoques médicos espalhados. As caixas seguras, feitas para resistir a explosões muito piores, tinham desaparecido. Era impossível, senhor, precisamos de falar a sós, disse Edgar, segurando firmemente o braço de Henrique. Enquanto o sargento Bruno coordenava a evacuação, Edgar conduziu Henrique para um canto afastado. A conversa que se seguiu marcaria Henrique para sempre. A morfina nunca devia ter chegado à base, confessou Edgar, a voz firme apesar das feridas. Foi uma transação, algo que certas pessoas em altos cargos queriam que acontecesse sem supervisão militar. O sangue de Henrique gelou. Está a dizer que tem sido um bom soldado, Henrique? Demasiado bom. Fazes as perguntas certas, reparas nos detalhes que os outros ignoram e tens o irritante hábito de fazer o que é certo, mesmo quando é incômodo. Isso faz de ti um problema. Antes que Henrique pudesse responder, Edgar começou a gritar, alegando que Henrique apresentava sinais de desorientação após a explosão. Em poucas horas, Henrique estava sob investigação pela morfina desaparecida, com o depoimento de Edgar como principal prova contra ele. A rapidez do processo deveria ter sido o primeiro sinal de que tudo estava armado desde o início. 6 semanas depois, numa sala fria e impessoal do quartel de Tancos, Henrique Rocha sentava-se como acusado num tribunal militar. O seu olhar,
habitualmente firme, percorria o recinto cheio de oficiais que, com expressões de desapontamento profissional, pareciam julgá-lo não só como soldado, mas como homem. À sua frente, o coronel Román Silva presidia ao tribunal, ladeado por dois oficiais superiores desconhecidos, cujos olhares penetrantes cortavam o ar como lâminas. Sargento-chefe Rocha, anunciou Román com voz grave e autoritária. Estás acusado de conspiração para distribuir substâncias controladas, negligência no dever e conduta imprópria para um oficial subalterno. Como te declaras, inocente de todas as acusações, senhor, respondeu Henrique com um tom firme, apesar da tensão que apertava o seu peito. O advogado de defesa, capitão Miguel Santos, apesar de competente, encontrava-se claramente em desvantagem perante a muralha de provas meticulosamente fabricadas contra Henrique. A acusação pintava o sargento como um soldado desesperado, disposto a vender morfina militar para pagar os estudos da filha. No segundo dia, Edgar Ferreira subiu à tribuna, trajando o uniforme azul escuro com as suas fitas de mérito reluzentes. O seu porte imponente a exigir respeito, excepto da parte de Henrique. O sargento Rocha andava estranho semanas antes da missão, declarou Edgar, com um tom de desapontamento fingido. Perguntava detalhadamente sobre os suprimentos médicos, especialmente as substâncias controladas. Quando o confrontei, mencionou as despesas da faculdade da filha e as dificuldades do salário militar. Henrique ouviu, incrédulo, enquanto Edgar tecia uma teia de meias-verdades e omissões que transformavam a história numa condenação inevitável. Registros falsificados de comunicações indicavam contactos com traficantes locais, e o principal testemunho da acusação veio do sargento Bruno Rocha, que servirá sob o comando de Henrique durante 3 anos. Notei o sargento Rocha nervoso antes da missão, disse Bruno, desviando o olhar do antigo comandante. Ele mexia constantemente no dispositivo de comunicação pessoal, algo invulgar durante a preparação operacional. Henrique sentiu um nó na garganta ao ver o seu protegido traí-lo numa sala onde a justiça deveria prevalecer. O que ele desconhecia era que Edgar detinha informações sobre as dívidas de jogo de Bruno, ameaçando arruinar a carreira do jovem. A escolha era simples: testemunhar contra Henrique ou perder tudo. As testemunhas de caráter tentaram defender a integridade de Henrique, mas a acusação havia construído uma narrativa tão convincente que até a sua brilhante carreira parecia parte do disfarce perfeito para um criminoso. Sargento-chefe Rocha, concluiu o major João Pereira na sua argumentação final, apresenta-se como o soldado ideal, e é precisamente essa aparência que o torna perigoso. A investigação prova que usaste a tua posição para facilitar o roubo de substâncias controladas para lucro pessoal. O capitão Santos lutou com toda a sua força, mas a verdade não bastava contra a manipulação habilidosa de Edgar. No segundo dia, Edgar apresentou interceptações de comunicações que aparentemente mostravam Henrique a coordenar-se com traficantes locais, quando na verdade se tratava de comunicações legítimas adulteradas digitalmente. 3 dias depois, o veredicto caiu como um martelo. Culpado em todas as acusações. A condenação: 25 anos de prisão militar, rebaixamento ao posto de soldado, perda de todos os salários e uma expulsão desonrosa. Enquanto o coronel Silva lia a sentença, Henrique sentiu morrer algo dentro de si. Não o espírito ou a determinação, mas a fé numa instituição que servirá com lealdade durante mais da metade da sua vida. Reconhecemos o teu histórico exemplar, disse Silva, mas a gravidade dos teus crimes exige punição severa. Traíste não só o teu juramento, mas a confiança de todos os soldados que dependem de líderes. Como tu. Enquanto os militares da polícia se preparavam para o escoltar, Edgar aproximou-se, com um sorriso frio. Lamento que tenha chegado a isto, Henrique, disse alto o suficiente para ser ouvido. A Marta manda cumprimentos. Temos estado muito próximos desde que partiste. Henrique, com as mãos algemadas às costas, fixou Edgar com um olhar que prometia vingança silenciosa. O traidor recuou satisfeito, convencido de que o antigo amigo finalmente compreendeu a extensão da sua traição. No meio do silêncio árido do Alentejo, a prisão militar de Évora destacava-se como um lugar onde o tempo parecia estagnar. Henrique Rocha estava ali há 18 meses, cada dia uma batalha silenciosa pela sobrevivência. O diretor da prisão, Coronel Alfredo Carvalho, um homem de 58 anos com décadas de experiência na polícia militar, observava Henrique com um misto de respeito e curiosidade. Apesar do isolamento e das condições duras, Henrique mantinha-se firme, uma sombra do soldado disciplinado que fora Rocha.
Chamou Carvalho numa voz que cortava o ar quente da tarde, enquanto Henrique terminava sua rotina de exercícios no pátio. Sim, senhor, respondeu Henrique, ainda ofegante, mas atento. Carvalho estudava. Os meses de prisão não tinham conseguido quebrar o seu espírito. Pelo contrário, Henrique parecia mais focado, mais determinado, como um predador a afiar as garras. Diz-me uma coisa, Rocha. Conta-me sobre o coronel Edgar Ferreira. Henrique franziu o sobrolho, sentindo um aperto no peito. Foi o meu comandante, senhor. Testemunhou contra mim no tribunal. Carvalho fez um gesto, cumprimentando um guarda na torre de vigia. Tenho 23 anos em correções militares. Desenvolvi um instinto para distinguir culpa genuína de evidências fabricadas. E, pelo que vi, tu és inocente. Henrique levantou as sobrancelhas, surpreso pela franqueza incomum. Edgar Ferreira fez carreira à custa da minha condenação. Foi promovido a brigadeiro-general e colocado numa posição confortável no Ministério da Defesa, a gerir a logística das operações especiais. Também, desenvolveu algumas relações pessoais interessantes. Carvalho abriu um tablet e mostrou documentos financeiros que faziam o sangue de Henrique gelar, milhões desviados em vendas ilegais de equipamento militar, transferências para contas offshore, e um padrão sinistro de soldados incômodos desaparecendo em missões perigosas. Edgar construiu uma rede dentro do exército, Rocha. Oficiais que fazem perguntas desaparecem. Soldados que notam irregularidades são incriminados. Transformou parte da nossa logística numa empresa criminosa pessoal. Henrique sentiu o peso da traição a crescer. Por que mostrar-me isto, senhor? Carvalho encarou-o com seriedade. Eu jurei proteger a Constituição contra todos os inimigos, externos e internos. Edgar Ferreira é um inimigo interno. Os canais oficiais estão comprometidos. Muitas das suas pessoas estão em posições de autoridade. Henrique compreendeu o rumo da conversa. O que está a propor? Carvalho sorriu. Mas era um sorriso sombrio. Não estou a propor nada oficialmente. Oficialmente, és um criminoso condenado a 25 anos. Mas, não oficialmente, acredito na justiça. E às vezes, a justiça exige métodos não convencionais. O coronel entregou-lhe um telefone seguro. O teu antigo advogado, Miguel Boaventura, anda a investigar o teu caso por conta própria. Descobriu coisas interessantes sobre a tua família e o que se passa com o teu antigo comandante. Henrique apertou o telefone, o coração a disparar. Depois de meses de silêncio, a possibilidade de contato com o mundo exterior era ao mesmo tempo assustadora e animadora. Ele tem tentado falar contigo há semanas, mas os canais oficiais bloqueiam tudo. Talvez seja hora de conversar em ponto sozinho com o telefone. Henrique sentou-se e ponderou a ironia cruel. Condenado por crimes que não cometera, preso por um homem que era o verdadeiro criminoso. E agora, o diretor da prisão oferecia-lhe as ferramentas para a vingança. Henrique discou o número, a mente a entrar no modo tático que o mantivera vivo em 3 missões de combate. Edgar Ferreira tinha cometido um erro fatal, deixará Henrique Rocha vivo. E isso iria custar-lhe tudo. A voz de Miguel Boaventura chegou pelo telefone, cansada e carregada de frustração acumulada. Henrique, graças a Deus consegui falar contigo. Exclamou o advogado, mal contendo a exaustão. Tenho tentado todos os canais oficiais, mas estão a bloquear as comunicações contigo. Sabia que Edgar Ferreira estava a mexer os pauzinhos. Henrique respirou fundo, controlando a revolta que crescia dentro dele. Miguel, é bom ouvir-te. O coronel Carvalho disse-me que tens investigado o meu caso, mais do que investigar, Henrique. Tenho preparado um recurso que faria o procurador chorar de vergonha. Mas não é só isso. Há algo urgente. A voz de Miguel baixou, carregada de preocupação. O que é? Henrique apertou o telefone, sentindo o frio a subir-lhe pela espinha. É sobre a tua filha, a Lúcia. Miguel hesitou, mas continuou. Ela está em perigo. Está agora mesmo na tua casa, protegida por uma equipa de segurança privada. Mas Edgar fez-lhe coisas terríveis, Henrique. Coisas que não consigo explicar ao telefone. Ela tem provas que podem destruir o coronel e toda a rede dele. Henrique fechou os olhos. A imagem da filha, jovem e vulnerável, a ser ameaçada, incendiava-lhe o sangue. Onde está ela agora? Perguntou, a voz firme apesar do turbilhão emocional. Está segura, com pessoas de confiança. Mas ela pediu-me para te garantir que recebesses toda a informação que juntou.
Tem contas bancárias, registros de comunicação, nomes, provas gravadas, tudo para provar a inocência e expor Edgar. Henrique sentiu um misto de orgulho e raiva. A filha tinha herdado a sua coragem e inteligência, mas também se colocará em perigo mortal. E a Marta? Perguntou cautelosamente. Miguel engoliu em seco. Ela está envolvida, Henrique. Desde o início. A tua mulher não é uma vítima inocente. Ela foi cúmplice, ajudou Edgar a planear tudo, até tentou silenciar a Lúcia. Henrique apertou o telefone com força, o choque abriu uma ferida profunda. E agora? Perguntou, a voz carregada. Edgar está desesperado, a procurar a Lúcia. Usou os recursos oficiais para caçar, mascarando tudo como se ela fosse uma adolescente rebelde. O tempo está contra nós. Se ele desaparecer, vai ser intocável. Henrique fechou os olhos, o seu instinto de soldado já a funcionar. Miguel, garante a segurança da Lúcia e prepara toda a informação para ser transmitida em segurança. Eu vou resolver isto. Justiça, Miguel. É tudo o que quero, estou a tratar disso, Henrique. Mas tens de ter cuidado. Esta guerra não acabou. Quando desligou, Henrique permaneceu sentado, a mente a trabalhar como numa missão. Edgar Ferreira tinha cometido o maior erro da sua vida, subestimar Henrique Rocha e a sua filha. E agora pagaria o preço. Ao cair da noite, o coronel Alfredo Carvalho conduziu Henrique Rocha por corredores pouco conhecidos da prisão militar em Évora, até chegarem a uma área restrita, marcada apenas por sinais de acesso autorizado. As luzes fracas lançavam sombras longas e inquietantes, criando um cenário que parecia saído de um filme de espionagem. Conta-me, Rocha, qual é o teu treino de fuga e evasão? Perguntou Carvalho, abrindo uma porta marcada como arrecadação de manutenção. Henrique franziu o sobrolho, intrigado. Treino básico no Centro de Operações Especiais de Lamego, mais avançado em operações urbanas e sobrevivência no deserto, senhor. Dentro da sala, em vez de vassouras e baldes, encontrava-se um arsenal impressionante, armas silenciosas, equipamentos de comunicação sofisticados, dispositivos de vigilância e outros acessórios que fariam inveja a qualquer unidade de forças especiais. 23 anos a confiscar contrabando a prisioneiros militares dão para acumular recursos interessantes, explicou Carvalho, com um sorriso sombrio. Surpreende o que os soldados tentam esconder cá dentro, e o que se perde nos papéis. Henrique analisava o material com um misto de profissionalismo e curiosidade. Exatamente o que estás a pensar? Perguntou Carvalho, ativando um tablet que mostrava relatórios de vigilância detalhados. O coronel Edgar Ferreira cometeu um erro grave ao tentar encontrar a tua filha, continuou Carvalho. Os nossos contactos em inteligência militar têm monitorizado as comunicações dele. Está a ficar descuidado, a cometer erros por causa do desespero. O tablet revelou interceptações de chamadas telefônicas, transações financeiras e padrões de movimentos que indicavam um complexo nas montanhas da Serra da Estrela. Um local que Edgar acreditava ser desconhecido das autoridades. Reuniu os seus 6 principais associados aí, explicou Carvalho. Se conseguirmos eliminar todos ao mesmo tempo, desmantelamos a rede toda. Henrique estudou a informação, desenhando mentalmente o plano da missão. O local era isolado, defensável, mas não impenetrável para alguém com as suas competências e os equipamentos agora ao seu dispor. E a Lúcia? Perguntou, os olhos a brilhar com determinação. Não está no complexo, respondeu Carvalho. Edgar mantém essa informação só para ele, como seguro contra traições. Se estiveres motivado, talvez possas arrancar essa informação dele. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de intenções não ditas. Então, está a propor que eu fuja desta prisão e elimine um general do exército português? Perguntou Henrique, com um sorriso irônico que não alcançava os olhos. Carvalho sorriu, mas o seu rosto endureceu. Oficialmente, és um preso condenado. Não tenho autoridade para te ordenar nada. Não oficialmente, jurei defender este país contra inimigos internos. Edgar Ferreira é um deles. E, por vezes, a justiça exige métodos pouco convencionais. Entregou-lhe um jogo de chaves e um cartão de segurança. Esta noite, durante a troca de turno, haverá uma falha no sistema de segurança durante cerca de 8 horas. Um oficial terá uma emergência familiar e os sistemas de backup falharão misteriosamente.
Tens até ao amanhecer para agir. Henrique guardou as chaves, a mente já a trabalhar no que parecia ser uma missão suicida. Se fores apanhado, serás enviado de volta para cumprir a pena e ainda mais tempo por fuga. Não posso garantir nada além disso. Esta é uma operação não oficial, sem rede de segurança. Carvalho fez uma pausa, olhando nos olhos. A escolha é tua. Podes passar os próximos 23 anos numa cela, ou podes acabar com isto aqui e agora. Henrique assentiu lentamente, aceitando o peso da decisão. E o equipamento? Perguntou. Escolhe o que quiseres. O veículo na Bahia 3 está abastecido e equipado com GPS para o local do alvo. Equipamentos de comunicação vão manter-te em contato com o Miguel, que vai coordenar a divulgação das provas assim que a operação estiver concluída. Henrique selecionou as armas e o equipamento com a eficiência de um soldado que conhecia cada detalhe daquela vida. Edgar está a planear eliminar os seus próprios associados para reduzir testemunhas. Vais fazer o trabalho sujo por ele, mas ao contrário do que ele espera. O coronel apontou para o tablet. O Bruno Rocha, teu antigo subordinado e testemunha contra ti, está naquele complexo. Ele teve um papel importante na rede de logística de Edgar. Henrique cerrou a mandíbula. A traição de Bruno doera-lhe mais do que qualquer golpe inimigo. Entendido, respondeu, com a frieza de quem aceita o inevitável. Enquanto o sol desaparecia atrás das colinas do Alentejo, Henrique preparava-se para a missão mais importante da sua vida. Não lutava por um país ou unidade, lutava pela sua família e pela sua própria sobrevivência. As ordens eram claras: eliminar todas as ameaças, obter a informação sobre a Lúcia e garantir que Edgar Ferreira nunca mais fizesse mal a ninguém. No parque de viaturas, um SUV negro esperava, carregado com suprimentos e equipado com comunicações para monitorizar a resposta oficial à sua fuga. Rocha, disse Carvalho, com um tom que misturava respeito e pesar, foste um bom soldado que caiu numa armadilha que não controlava. O que fizeres esta noite não muda isso. Prova-o. Henrique assentiu, consciente que aquela seria provavelmente a última vez que falaria com um oficial que o tratasse com dignidade. Ao conduzir para a noite escura, sentiu algo que não experimentava há meses: propósito. Edgar Ferreira destruíra a sua vida com frieza. Esta noite, Henrique tinha a oportunidade de retribuir, com juros compostos.